Olá, essa é mais uma live da comunidade Democratizando. Oferecimento Lineal e P&B Compliance. Bom dia a todos, pessoal. Esse é o nosso evento sobre direitos humanos na cadeia produtiva. Meu nome é Vinícius Carvalho, sou da comunidade Democratizando e o principal objetivo de trazer esse evento com esse tema hoje faz referência a um problema social que nós temos de todos os períodos da humanidade, né? Já passamos por períodos muito difíceis de escravidão institucionalizada, né, legalizada, e hoje nós enfrentamos esse desafio e temos notícias, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, de pessoas que sofrem com esse tipo de situação, situações análogas à escravidão, mas que estão muito presentes no nosso dia a dia e na realidade da nossa sociedade, tá? E por esse motivo, o mundo tem se movimentado para combater esse tipo de situação, não só esse tipo de situação, mas como outras. E aí, por esse motivo, nós trouxemos aqui três profissionais que atuam em empresas europeias, em que naqueles países já existe uma lei apertando um pouco mais, fazendo com que as empresas elas se posicionem, se preocupem e criem mecanismos para combater esse tipo de situação e outros tipos de situações que estão inerentes aos direitos humanos. E por uma força de relacionamento, né, a gente conseguiu o contato da Valesca, que é uma pessoa super especializada no assunto, que decidiu dedicar horas e horas e horas e mais horas de estudo na temática. Então, uma pessoa que é acadêmica, que se aprofundou no tema, que respira e que vive isso. Então, a gente tem esses dois pontos, né, esses dois paralelos. E eu gostaria aqui de agradecer então os meus convidados, mas agora eu vou devidamente apresentá-los, né? Então, nós temos aqui a Renata Franco, que trabalha na Kongsberg. Nós temos a Valesca Batista, professora, estudiosa, apaixonada pelo tema da FADESP, não, FADISP, NEC DH, e aí depois, o Valesca, fica à vontade, por favor, para falar o que significa cada uma dessas letrinhas. Temos o Glauber Juvenal, da Continental, e também temos o Thiago Vaz, da Manhummel. Pessoal, muito obrigado por terem aceito o convite. Eu estou me esforçando muito aqui para ser o mais formal possível, mas eu provavelmente vou acabar me rendendo a isso com o passar do tempo. Mas eu queria deixar aqui um espaço para que vocês pudessem fazer uma breve introdução de quem vocês são, o que vocês fazem no dia a dia. E na sequência nós começamos a sessão de perguntas e respostas para cada um de vocês, tá bom? Obrigado. Aí fica à vontade, gente, para seguir a ordem de apresentação que eu fiz. Tá? Então, Renata, Valesca, Glauber, depois o Thiagão. Opa, começa comigo? Então tá bom. Isso. Bom, primeiramente, bom dia a todos, sejam muito bem-vindas à nossa live, né? Como o Vini me apresentou, eu sou Renata Franco, sou gerente de Compliance Américas da Kongsberg Maritime, uma empresa do grupo Kongsberg. Eu atuo nessa empresa tem um ano, aproximadamente, como Compliance Manager, e uma das minhas responsabilidades, além de colocar o próprio programa de compliance em funcionamento aqui dentro da empresa para a região, é também apoiar na gestão dos nossos parceiros de negócios, né. E isso envolve diretamente essa avaliação da nossa cadeia produtiva, como eles se comportam, como eles atuam e nos representam aí perante o mercado, tá. Bom, olá, bom dia a todos, todas e todes. Eu sou, como o Vinícius colocou, a Valesca Miguel Batista. Eu sou professora da Faculdade de Direito, Faculdade Autônoma de Direito, que é a FADISP, em São Paulo. E eu também sou advogada orientadora do Núcleo de Ensino Clínico em Direitos Humanos, que é o NEC-DH, da PUC Campinas.
Então, eu trabalho com orientação a respeito dos direitos humanos na PUC e sou professora do Departamento de Direito Público da FADISP. Então, eu dou aula de constitucional, administrativo e direitos humanos, voltado para as áreas de iniciação científica e pesquisa também. É um prazer estar aqui e eu advogo, né, também. Sou advogada trabalhista e atuo como conselheira do Instituto Luiz Gama. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Que aí o Luiz Gama, né, trabalha com as causas populares de proteção aos direitos humanos, quilombolas, indígenas e movimentos populares. Muito obrigada. Ok, obrigado. Bom dia, meu nome é Glauber Juvenal, eu sou Compliance Officer da Continental, eu sou responsável pelas operações no Brasil, na Argentina e no Chile. Como Compliance, eu sou responsável por toda a questão ética dentro da Continental, então tudo que envolve os nossos colaboradores, os nossos parceiros de negócio, no que diz respeito às condutas esperadas pela Continental. Sou advogado por formação, tenho aí, nessa posição na Continental, quase 8 anos e minha experiência profissional sempre foi ligada à compliance, à investigação e numa Big Four que eu trabalhei no passado. É isso. Bom, bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui com meus colegas, ao lado deles, aprendendo com eles. Vinícius, também quero te cumprimentar e parabenizar por proporcionar esse ambiente tão rico de discussões para nós. Cumprimentar a todos que acompanham aí de casa ou dos escritórios. Meu nome é Thiago, eu sou advogado responsável e Regional Compliance Officer South America aqui na MAN Hummel, empresa alemã autopartista. Também sou pesquisador do grupo de compliance da FACAMP e divido aí um pouco do meu tempo também dando aulas de compliance no MBA e cursos de extensão da PUC Campinas. Então, é uma alegria poder falar desse tema tão instigante, mas também, ao mesmo tempo, tão desafiador. Obrigado. Gente, eu realmente confesso que estou muito feliz em ter vocês aqui. São pessoas extremamente humanas, pessoal. Quem está escutando a gente pode ter certeza que a humanidade impera e reina dentro de cada um deles, tá? São pessoas do meu dia a dia que eu converso bastante e tem uma conexão muito forte, tá? Então faz todo sentido ter estas pessoas aqui falando sobre esse assunto, porque envolve seres humanos. Mas vamos lá, hein, gente? Agora o bicho vai pegar, né? Valesca, a primeira pergunta vai para você. Agora aparece o programa de pergunta e resposta aqui do Gugu, hein? Antes da gente entrar no tema propriamente dito, seria interessante colocar todo mundo na mesma página. Então, tem ninguém melhor aqui nesse fórum para conseguir explicar para a gente qual que é o conceito de direitos humanos. Perfeito, nossa, é um conceito muito amplo, Vinícius. Espera aí que eu vou estender então aqui por mais 1 hora a nossa agenda, só para você falar do conceito na primeira hora. Combinado, e olha que eu falo, hein? Mas vamos nos conter, né, a esse tempo. Bom, os direitos humanos, né, como aqui a gente tem diversos profissionais até para mostrar como que atende a todas as necessidades e vai atingir a todas as pessoas. Então, é bom pensar que, em que pese ele ser um conceito amplo, o objetivo é que ele esteja ligado à cidadania, ou seja, que alcance o bem para todas as pessoas, né? Seja pessoas individuais, seja para pessoa jurídica, para toda a sociedade, no âmbito interno e internacional. Então, quando a gente fala de direitos humanos, nós não estamos falando do politicamente correto ou de uma postura moral. Nós estamos falando de uma iniciativa política, interna e externa. E isso é extremamente importante para a gente pensar que os direitos humanos ele vai estar ligado com ações políticas para promover dignidade e cidadania a todas as pessoas, a todos os grupos. E isso se envolve especificamente a população negra, indígena, mulheres, pessoa com deficiência, LGBTQIA+. Quando a gente fala das questões ambientais que atingem grupos específicos, então a questão dos direitos humanos é promover com que todas essas pessoas tenham todas as proteções sociais, jurídicas, políticas
e que todos tenham a possibilidade de conviver num ambiente democrático. E a democracia está atrelada aos direitos humanos. Por quê? Porque a possibilidade de trocas e convívio. Então, quando a gente está falando dos direitos humanos, eu não estou falando apenas para um núcleo interno de uma empresa. É aquele núcleo interno que vai promover ações políticas para atingir um público externo. Seja quando a gente vai conversar, né, de toda uma estrutura de gestão, seja nas ações e o impacto que vai ter com o seu produto, seja também para os próprios funcionários. É um ambiente saudável? Então, isso é a promoção dos direitos humanos. Então, eu até lembro e sempre gosto hoje em dia de falar, né, que o nosso ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Silvio Almeida, ele falou, né, vocês existem e são importantes para nós. Ele está falando de todos os grupos, de todas as pessoas, né? E aí fala dos trabalhadores, das mulheres, né? De todas as pessoas que estão na sociedade. E ele não é uma pauta, né, aqui como foi usada de modo pejorativo para falar vocês defendem quem não quer fazer nada, quem não tem mérito. Não, os direitos humanos estão para a proteção de todas as pessoas. Então, quando a empresa levanta a bandeira dos direitos humanos ou quando uma instituição pública, né, a administração pública levanta essa bandeira, ele está falando, aqui é um lugar para todos, todos serão igualmente protegidos. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que compreender os direitos humanos. E, além disso, combater todas as formas de estrutura de desigualdade, né? Que é a questão, quando a gente fala dos direitos humanos, eu estou falando como a empresa ou como a administração pública atua para acabar com a fome, né? Com a pobreza. E aí vem todos aqueles ODS, né, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que faz parte da agenda de direitos humanos e está atrelado com as políticas nacionais. Então, a nossa Constituição, ela já coloca no artigo 1º, dignidade da pessoa humana. E ali a gente coloca tudo, mas tem que nomear. A gente sabe que isso é a proteção, mas cada proteção deve ser nomeada. Então, quando eu falo combate ao racismo, ao sexismo, ao etarismo, isso deve ser nomeado para a gente saber qual é a política a ser implementada. Acredito que seja isso. Muito obrigada pela pergunta, Vinícius. Fantástico, Valesca. É muito importante escutar isso, né? E às vezes a gente, nós como seres humanos, nós acabamos terceirizando a responsabilidade. Então a responsabilidade é sempre do outro, né? É responsabilidade do governo fazer isso. Não, é responsabilidade da empresa fazer aquilo. Quando na verdade é uma responsabilidade de todos nós, né? E muito obrigado pela explanação. De fato, muitas empresas no Brasil têm se movimentado nesse sentido, né? Nós vemos diversas iniciativas nesse sentido. Escuto pessoas pessimistas dizendo que isso é um modismo, isso me deixa maluco, para ser bem sincero. Lamento por esta pessoa falar isto, eu realmente espero que elas mudem a sua linha de pensamento, porque se as empresas existem, se os negócios são feitos, se uma sociedade civil organizada ela existe, é porque seres humanos estão presentes nela, né? E todos nós merecemos a dignidade, o respeito e a cidadania, né? Enfim. Com certeza. É isso. É uma questão de justiça social, né? Exato. Concordo com você. E a gente vai chegar lá, tenho certeza. Agora, vamos lá. Tiagão, sua vez. Como nós temos visto, o conceito de direitos humanos ele tem ganho novos contornos, né? Fora do país, no nosso país, não de uma forma regulada, né? Existe esse novo contorno, né? E quanto às empresas, quais foram alguns dos motivos para que esse assunto se tornasse relevante para as organizações? Então, excelente. Ótima pergunta. De fato, né, esse assunto ele tem ganhado cada vez mais relevância por parte das empresas. E os motivos que nós podemos elencar são algumas mudanças significativas, principalmente no mundo corporativo. Inicialmente, alguns atores eles apontarão que essa atenção ao capitalismo stakeholder, essa atenção ela vem diretamente por conta do capitalismo de stakeholder. O que eu quero dizer com isso, Vini?
Se nos anos 60, Milton Friedman já dizia que a responsabilidade social dos negócios é o aumento dos lucros, caracterizando dessa forma o capitalismo de shareholders, ou de acionistas em português, é claro, nós vamos observar que em 2023 a responsabilidade corporativa ela é muito mais abrangente do que isso. Andando um pouquinho mais na história, na chegada dos anos 90, os estudos de John Acton, eles sinalizavam já para uma responsabilidade social corporativa. Isso vale lembrar quando a gente olha ali o tripé da sustentabilidade. O que, de certa maneira, foi acompanhado ali já naquele momento, já que diversos investidores também apontavam para um movimento de necessidade dessa governança corporativa, principalmente para lidar com o conflito de agência, né? Inclusive, nessa mesma época, foi elaborado o Combined Code da Bolsa de Valores de Londres, que era, assim, considerado um modelo mundial em termos de código de boas práticas de governança corporativa. No entanto, avançando mais um pouco, já nos anos 2000, mesmo com uma maior evidência, vamos chamar assim, da governança corporativa, o escândalo da companhia Enron, mediante aquela fraude contábil alarmante que a gente conhece bem aqui do mundo do compliance, trouxe essa preocupação com a responsabilidade das empresas, que deveria, então, abarcar questões muito além de gerar o lucro para os acionistas, novamente como um tópico a ser discutido, tanto no meio empresarial quanto no meio acadêmico, tá? Caminhando mais um pouquinho na história, em 2010, influenciados pelos ideais do Michael Porter, nós temos, então, uma maior incidência do capitalismo de stakeholder, que já havia começado a se falar lá na década de 80, só que nesse novo modelo econômico, as corporações elas deveriam, então, valorizar os interesses de todas as partes interessadas, logo, stakeholder, como funcionários, fornecedores, clientes, comunidade e, por que não, o meio ambiente. Ou seja, se no capitalismo de shareholders, de acionistas, as empresas eram vistas como agentes econômicos que visavam exclusivamente maximizar o lucro dos acionistas, o capitalismo de stakeholder, ele vai ver as empresas como agentes sociais, agentes de mudança, que têm uma responsabilidade de buscar benefícios para todos os stakeholders, levando em considerações as questões ambientais, sociais, de governança e tomar decisões baseadas nessas estratégias. Bom, adicionalmente, Vini, 2015, um novo elemento entra aqui na nossa equação. Por meio da Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que já foi comentado pela Valesca, os países integrantes da ONU, eles firmam, então, um compromisso reconhecendo a necessidade de mudanças urgentes no sistema global de produção e consumo. Além disso, o próprio Fórum Econômico de Davos, em 2020, reconheceu o propósito de uma companhia, que é, então, gerar valor compartilhado e sustentável. Outro ponto relevante é que nesse enforcement também veio a partir de mudanças relevantes nas legislações mundiais, ora obrigando, ora demonstrando boas práticas para as corporações, como, por exemplo, em relação à due diligence de fornecedores ou um maior cuidado nas operações corporativas cotidianas. Finalmente, a gente pode citar também os infelizes casos de mão de obra escrava ou de utilização de mão de obra análoga à escravidão. Além da Zara, em um passado um pouco distante, nós temos, em casos mais recentes, envolvendo Apple, Nike, Lollapalooza e as vinícolas do sul do Brasil, agora no começo de 23. Então, diante de todo esse cenário, o que a gente consegue observar é que, independente do tamanho da empresa, do setor da atuação, da localidade, as companhias devem considerar esse novo, entre aspas, risco relacionado aos direitos humanos e atuar de uma forma assim a mitigá-los, já que grande parte desses episódios estavam diretamente conectados com problemas oriundos de um diagnóstico incipiente ou inexistente sobre a sua cadeia produtiva. Tiagão, fantástico, obrigado por fazer essa jornada temporal a forma do capitalismo, do shareholder, né, se mostrou bastante ineficiente para a sociedade como um todo.
espetacular para os acionistas, né? Que enriqueceram muito dentro dessa perspectiva, mas através de um alto custo, né? Como a gente consegue perceber em diversos exemplos da história. E essa mudança de chave, por mais que a gente perceba que é algo um pouco teórico falando aqui, mas isso gera uma mudança gigantesca, né, na sociedade e também dentro do planejamento estratégico das empresas. E eu acho que só uma pitadinha aqui, pessoal. As empresas estão percebendo que quem realmente tem o poder em suas mãos são as pessoas. Porque as pessoas são os clientes, as pessoas são aquelas que trabalham nas empresas. E se as organizações não se preocuparem nesse sentido, elas vão perder o principal valor que elas possuem, que é a sua reputação. Não são os ativos, não são os produtos desenvolvidos. O maior poder que existe hoje para uma empresa é a sua reputação, né? E uma vez que ela é atingida por um destes pontos, a gente já sabe o que acontece. A gente tem o caso da Enron, a gente tem o caso das vinícolas que já mudaram o seu planejamento estratégico para os próximos anos, indicando que o faturamento de 10x vai ser X, né? Justamente por causa dessa situação. Bom, Glauber, uma pergunta para você neste momento, amigo. A gente já falou um pouco sobre direitos humanos, mas o nosso evento de hoje ele também serve para a gente falar sobre a cadeia produtiva, né? Por que você entende ser relevante para as empresas e os departamentos de compliance? E aí talvez não só o departamento de compliance, né? Outros departamentos dentro da empresa observarem atentamente a sua cadeia produtiva. Bom, legal, Vini. Bom, primeiro, super relevante, né? Como você comentou, não só para o gestor do compliance, mas para as outras áreas. E aí a gente precisa, talvez, fazer um exercício de que, como a gente falou, a questão, obviamente, ligada à cadeia produtiva, né? De você ter a possibilidade, né? De empresas que atuam seguindo, né? Todos os parâmetros de uma boa prática, né? Que garanta o mínimo, né, em relação aos direitos humanos dentro dos seus colaboradores ou dos seus parceiros de negócio. Já existe também, Vinícius, países como a Alemanha que implementaram uma lei específica, né, que exigem que as empresas alemãs elas tenham um processo efetivo de due diligence, né, de avaliação da sua cadeia de suprimentos. Então, com isso, tem para algumas empresas já um requisito legal. Então, eu preciso cumprir um requisito legal. Então, eu não posso simplesmente tocar a minha operação, fazer a minha operação sem me preocupar com o aspecto legal. Já é uma obrigação. Então, é uma mudança de comportamento. E, como vocês bem colocaram, a questão do consumidor. Cada vez mais o consumidor está atento, né, a como esse produto chega à mão dele. Ele chegou através de uma cadeia limpa, efetiva, que cuidou do meio ambiente, mas não cuidou do profissional que produziu. Então, se a gente parar para pensar, eu tenho já alguns regramentos, né, que eu preciso me adaptar. A primeira adaptação, eu entendo que é quando eu penso no meu fornecedor. Então, se eu vou produzir algo, o primeiro aspecto é quem é este meu fornecedor, né? Naturalmente, quando você fala com as áreas de negócio, as áreas de negócio elas estão buscando basicamente 3 pilares. Bom, qual é o fornecedor que vai me dar essa matéria-prima pelo menor custo? Eventualmente, a segundo pilar, ele vai focar na qualidade do produto que está sendo oferecido, né? Então, ele quer um produto que tenha o mínimo de qualidade, e também a questão da disponibilidade, né? Eu posso ter custo e qualidade, mas se eu não tiver disponibilidade, então, basicamente, as áreas de procurement, compras, eles tinham este mindset, né? Custo, qualidade e disponibilidade. E agora, eles precisam acrescentar, né? Alguns pilares, né? Que é a questão, então, dos
direitos humanos, né? Esse fornecedor, ele de fato, ele tem ações efetivas que garantem que os seus colaboradores e a sua cadeia de produção, de recebimento da matéria-prima, tem efetivamente ações positivas de respeito aos direitos humanos? Esse é um aspecto. O segundo aspecto ele também, no seu processo produtivo, ele também respeita as questões de meio ambiente, né? Então, eu tenho, sim, uma mudança, né, de estratégia das empresas ao avaliarem desde o início, na cadeia de suprimentos, de quem eu compro a matéria-prima, aí ele vai olhar para dentro de casa também como ele produz o seu produto, se ele realmente está provendo para o colaborador um bom ambiente de trabalho. E aí eu também tenho a questão do meio ambiente dentro de casa, né, até a consumação do produto final. E aí onde que o compliance se encaixa nisso? Né? Claro que aí, de acordo com o job description, né, as atividades de cada compliance, a área de atuação de cada departamento, o compliance ele vai ter, no mínimo, um papel de suporte, né, na questão de trabalhar com as áreas impactadas, né, desde compras, suprimentos, logística, supply chain, meio ambiente, qualidade, RH, enfim, todas as áreas que se conectam a esses novos conceitos. O mínimo que a área de compliance tem que dar é um suporte, né? Primeiro, de reforçar o compromisso com a lei para aquelas empresas que já estão sujeitas a uma legislação, ou para aquelas que não estão sujeitas a uma legislação, a questão de boas práticas de governança corporativa, né? Porque o mundo cada vez mais conectado. Então, eu penso que esse é o mínimo que o compliance precisa se preocupar quando a gente reavalia dentro da cadeia produtiva as questões relacionadas aos direitos humanos. Tá? Mas, claro, cabe muito mais do que isso ao compliance. Né? Eu acho que o compliance também tem, dentro da sua responsabilidade, de participar no desenvolvimento, na implementação de matrizes de risco, para identificar efetivamente quais são as áreas, as atividades, os produtos, as matérias-primas, os fornecedores que têm maior risco, por exemplo, exposição a um trabalho infantil ou a trabalho análogo à escravidão, ou de que estão localizados em países onde existe pouco respeito ou pouca legislação que trata de proteção ao meio ambiente. Então, o compliance ele acaba tendo uma conexão com as áreas de negócio nesse sentido, né? Para auxiliar essa avaliação de risco, para também entrar no processo de report, análise de incidentes, porque a partir do momento que eu tenho situações, né, desse tipo, eu preciso tratá-las, e aí cabe ao compliance apoiar ou eventualmente até tratar os incidentes, né? E principalmente também para algumas empresas reforçar os códigos, as suas políticas internas, códigos de conduta de fornecedores, as declarações efetivamente que as empresas têm os compromissos em questão de respeito mínimo aos direitos humanos. Então, ao meu ver, Vinícius, o compliance tem uma ação efetiva de auxílio aos departamentos que estão envolvidos na operação da empresa, do início ao fim da cadeia, e principalmente, ao meu ver, aquela mudança de entendimento, a mudança da percepção, como você falou, as empresas pararem de pensarem só em custo, qualidade, disponibilidade, tecnologia. Óbvio, isso não vai deixar de ser pensado, mas acrescentar também a questão de respeitar os direitos humanos, respeitar o meio ambiente. É um avanço, não é uma troca, é um avanço, é a inclusão de um novo tópico. E o compliance tem um papel importantíssimo dentro desse processo. Eu acho isso fantástico, Glauber. Por muitos anos a gente viveu um fenômeno de que o compliance ele existia para combater a corrupção. Sim. Isso é fato, e a gente sabe o motivo, não vou ficar falando aqui de novo pela milésima vez o motivo. Mas eu acho fantástico a gente parar e perceber que o compliance ele existe para proteger o negócio, mas também para proteger as pessoas que estão inseridas nesse negócio. Então, é uma evolução. Eu fico
muito feliz em perceber essa mudança, esse respiro e cada vez mais trazendo a ética e a integridade para dentro do nosso dia a dia e concordo completamente com você. O compliance ele precisa estar presente em todas as áreas do negócio. A gente precisa trabalhar assim com RH, com compras, com área de qualidade, com área de produção, com financeiro, com os altos executivos. Ele precisa estar presente em todas as etapas do negócio. Próxima pergunta, gente, vai para Renata. Renata, a gente sabe que a sua empresa já tem observado esse tema faz algum tempo. Eu vou chutar aqui no mínimo 1 ano, tá? O que vocês têm feito sobre essa temática? Bom, Vini, eu acho que primeiro trazendo até um pouco de contexto, se mais contexto até do que o Thiago já trouxe, do que a Valesca já também ensinou, todas essas questões relacionadas a direitos humanos, a gente não começa a história agora, né? Na verdade, a gente já tem aí várias convenções que vêm sendo tratadas desse assunto lá desde 1948, e a nossa empresa aqui, ela adota essa política desde o momento da sua instituição. A minha empresa é uma empresa norueguesa, e na Noruega, especificamente, essa questão voltada a parte mais social, de equilíbrio de vida, trabalho e de todo mundo ter esse conceito de que todas as pessoas têm que ter essa mesma, como é que eu posso dizer? Essa mesma classificação, independente do seu trabalho, todos têm que ter direitos a uma vida digna, né? Isso é muito característico do próprio país em si, né? Então, eles tratam esse assunto desde sempre. Quando, há 1 ano atrás, mais ou menos, foi lançada a Lei de Transparência norueguesa, que é o Norwegian Transparency Act, onde eles focam muito mais nessa questão dos direitos humanos na cadeia produtiva e nos direitos trabalhistas. Então, a gente não fala só de direitos humanos ali. E eles trazem essa lupa no Norwegian Transparency Act porque eles querem trazer muito mais do que só deixar fechado naquele mundinho ali deles e dentro da própria empresa, mas também trazer essa corresponsabilidade aí para as próprias empresas em si olharem para os seus parceiros de negócios, né, no fim do dia. Então, assim, não basta só eu fazer a minha parte. Eu também preciso entender se quem trabalha, se quem me representa, ele também, de certa forma, ele age da forma que eu gostaria que agissem com os meus funcionários. Porque não adianta eu ter dentro de casa tudo muito bem estabelecido, mas trabalhar com pessoas que não conjugam dos mesmos valores, né? E aí veio a Lei de Transparência norueguesa, que trouxe 3 itens básicos, né? Primeiro, a questão de processos, como, se não me engano, a Valesca foi que trouxe para a gente, né? Que os processos eles precisam estar estabelecidos e determinados. Então, as políticas têm uma política, as empresas têm uma política de direitos humanos, né? Relacionados a isso. Então, a nossa empresa, nesse momento, quando a gente já tinha essa política, quando essa legislação ela entrou em vigor, né, e aí trazendo um conceito legal, que aí já passa para pelo menos as empresas norueguesas e na Europa em específico tem outras leis, até mesmo como o Glauber citou, tem a lei alemã que já traz esse peso, na Europa já está trabalhando outras legislações que estão em discussão, né, sobre isso, então outras empresas que também têm esse cunho, elas também já estão trabalhando para se adaptar, né, mas a gente já tem essa política de direitos humanos e a gente veio com uma melhoria dela. Então, a gente fez uma revisão da nossa política de direitos humanos para incorporar algumas atualizações e tentar trazê-la de uma forma mais globalizada possível. Porque, como nós somos uma multinacional, isso é necessário que as particularidades de cada país sejam atendidas. E o que é, ao mesmo tempo, um desafio, porque quando a gente fala de uma empresa global, uma coisa é como as coisas funcionam na Noruega, outra coisa é você falar de como as coisas funcionam no Brasil. E outra completamente diferente é você tratar os direitos humanos na China, que é completamente diferente. E você tem que levar essas considerações, porque, por exemplo, trabalho escravo infantil. Quando a gente fala disso, na China é super comum ter trabalho infantil. E aí, como que a gente lida com isso? Porque, teoricamente, isso fere os direitos humanos, mas eu não vou fazer negócios na China? Como que eu vou lidar? Como é que eu posso trazer trazer esse vínculo para dentro da minha companhia, mas tornar isso uma questão para que as empresas que trabalham comigo
pensem que isso não é algo que a gente compactua e que a gente gostaria que eles não tivessem isso na cadeia produtiva deles. Então, existe todo um porquê por trás. Quando a gente fala, por exemplo, da Arábia Saudita, existem outras questões voltadas, né? Então, a gente também precisa lidar com essa conjugação de como que as leis internacionais, elas se aplicam em outras localidades, porque essas leis acabam sendo transnacionais. E só que elas, sendo transnacionais, não necessariamente as empresas com quem a gente trabalha, né? Porque elas acabam tendo que respeitar indiretamente. Mas não é do país delas, não é um requerimento legal para elas. Elas são requeridas porque elas estão em negócios conosco. Então, a gente tem que avaliar esses pesos e medidas, né? Então, a gente revisou as nossas políticas, não só a nossa política de direitos humanos em si, direitos trabalhistas, mas também isso teve impacto em outras políticas nossas, como, por exemplo, o nosso código de ética, para avaliar como que a gente espera que os nossos funcionários avaliem essa questão dos direitos humanos quando estiverem sendo nossos funcionários, né? A mesma coisa, o nosso código de conduta de fornecedor, com as expectativas que a gente tem para o relacionamento entre nós, o que a gente gostaria que eles avaliassem, que eles fossem justos, né, com relação a toda a questão dos direitos humanos, de que tipo de trabalho a gente espera que eles coloquem, por exemplo, quantidade de horas, que sejam respeitadas as legislações com relação ao horário de cada lugar. Obviamente, cada lugar tem o seu regime de horas apropriado, né? No Brasil são 44 horas semanais, em outros lugares são 38,5, entendeu? Então, a gente não pode também colocar um peso só, né? Tem que ser de acordo com cada localidade, né? Então, assim, que a gente espera que eles provejam o mínimo de um salário digno para aquelas pessoas, que sejam respeitadas os direitos de associação. Em alguns lugares, isso não é um direito, e aí, nesses casos, a gente precisa ser flexível para entender como que funciona isso em outros países e avaliar como que a gente pode considerar. Isso ainda é um desafio para a gente, de fazer essa conjugação entre culturas externas versus as legislações que a gente tem que atender, versus as legislações locais, que são completamente, como é que eu posso dizer? Elas acabam indo em choque entre as que a gente precisa versus as que eles também têm que respeitar, entendeu? Então, a gente tem que criar um meio termo, né? Além disso, a nossa lei de transparência norueguesa trouxe para a gente o due diligence não mais como uma boa prática, ele trouxe o due diligence como uma obrigação, e aí um due diligence de direitos humanos e questões ambientais também. Então, a gente parte, como você falou, o compliance ele é sempre visto como o compliance do anticorrupção, que a gente só faz pesquisas de due diligence de corrupção, suborno, lavagem de dinheiro. A gente começa a trazer dentro dessa due diligence também, não que a gente já não trouxesse, porque, novamente, direitos humanos está completamente conectado a desvio de dinheiro, a fraude. Então, no fim do dia, são assuntos completamente interligados, né? E que acabam um impactando no outro. Então, já se fazia parte, querendo ou não, da grande parte dos due diligence fazer essa avaliação um pouco das questões de direitos humanos, trabalho escravo, trabalho infantil e etc. Mas quando a gente traz aí também a questão ambiental, que para alguns negócios específicos essa conexão existe, mas dependendo do tipo de negócio que você está falando, isso talvez não fosse visto, né? Você passa a trazer mais essa vertente, né, de como que você vai lidar com fornecedores que te representam, mas que ao mesmo tempo podem estar ali causando impactos ambientais ou impactos sociais, porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente não está falando só de natureza verde, etc. A gente também está falando de comunidades, né? Como a Valesca trouxe, a gente está falando de quilombolas, a gente está falando de indígenas, a gente está falando de onde a gente atua e como que a gente impacta aquelas pequenas comunidades. A gente está falando, por exemplo, talvez daquela comunidade local carente, que a gente tem um workshop perto. Como é que é o impacto das nossas atividades ali, né? O que a gente pode fazer para diminuir esse impacto que a gente causa nesses lugares e o que os nossos fornecedores, que também estão dentro desses lugares, podem minimizar esses impactos, né? E trazer. Então, tudo isso. E aí, esse due diligence passa a ser esse requerimento, ele vira uma obrigação. Não é mais uma boa prática de mercado, né? Como a gente está acostumado. E eu acho isso fantástico, Renata. Fantástico.
E isso é uma forma, e eu enxergo como uma estratégia, porque a quem de direito tem de fiscalizar não consegue fiscalizar a todos. E uma forma de Sim. você mitigar esse risco é transferindo a responsabilidade para quem tem o poder de gerar essa mudança. E quem tem o poder? Aquele que contrata. Né? Então, assim, as leis elas foram criadas, inclusive as leis anticorrupção foi criada sob esse guarda-chuva, e a lei de direitos humanos na sociedade, em outros países. Eu realmente espero que essa lei da cadeia produtiva chegue logo ao Brasil, porque eu acho ela muito importante, fantástica. Mas eu queria passar agora a palavra para a Valesca aqui e fazer uma pergunta para ela, né? A gente sabe, né, voltando agora com você, que na área acadêmica você aborda bastante questões relacionadas ao compliance, relações de trabalho, questões de antidiscriminação, que são assuntos que todos os convidados aqui de alguma forma citaram. E eu acredito que esse tema ele ainda é pouco tratado no âmbito empresarial. Por mais que o nosso fórum aqui seja específico para tratar desse assunto e que todos nós estejamos super engajados aqui na temática, eu realmente entendo, todos nós entendemos aqui que é um assunto ainda pouco tratado, tá? E como mencionei anteriormente, até com certo desprezo, dizendo que é uma modinha, que isso logo vai passar, que daqui a pouco vem um outro tema e que isso vai ser esquecido. Mas vamos lá. Com esse tema, né? Então, assim, eu queria que você externalizasse a sua visão, trazendo para pouco, como isso é pouco tratado no âmbito profissional e empresarial, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre esse tema. Claro. Então, que nem os colegas, né? O Glauber, o Thiago, a Renata, inclusive você, Vinícius, também colocaram, né? O compliance busca essa integridade, né? A conformidade com a legislação. Então, todas as políticas, as ações a serem implementadas vão estar alinhadas com com um ordenamento jurídico interno e internacional. Então, qualquer ação, né, para mitigar todas as violações não são ideias da nossa cabeça, né? Eu não estou inventando, eu estou cumprindo o que está na lei. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, aí eu gostei muito da colocação da Renata quando ela colocou, né? Como a gente vai tratar quando as empresas elas estão em um país em que não tem essa regulação? E muitas dessas normas também, a gente não tem uma regulação por causa da soberania de cada um dos estados, que imponha que eles cumpram. Só que a empresa, para fazer essa negociação, e aí são coisas que as empresas podem colocar como diretrizes, como plano, como norma para que tenha qualquer negócio, contrato, inclusive a administração pública, falando no caso do Brasil, imponha que qualquer contrato administrativo também seja alinhado com as normas interna e internacional de proteção dos direitos humanos. E aqui a gente vai de forma específica. Quando a gente trata do racismo, por exemplo, a gente tem o quê? Já definido o racismo, que é o quê? É um conceito, é uma prática sistemática de discriminação, que atribui vantagens e desvantagens. Quando traz esse conceito, a gente tem normas que falam que o racismo é repudiado, que ele é inaceitável na nossa Constituição, tratando do Brasil. Só que aí, quando a gente olha para o universo internacional, ele se manifesta de forma diferente no Brasil, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Nigéria. E como que a gente vai impor, né, o combate ao racismo nessa perspectiva? Então, a gente tem que entender a especificidade local do que é o racismo naquele lugar em que a empresa está localizada. E aí, compreendendo isso, a gente consegue planejar e fazer a política interna e externa também, porque aí qualquer violação que atinja um funcionário, que eu possa exigir para que os fornecedores estabeleçam esse contrato, vai ser a partir dessa especificidade. Então, primeiro, para pensar um combate ao racismo interno, a gente tem que ter a política, que é o que a gente coloca, de que o racismo é um crime, então vai ser considerado falta grave se praticado que seja por gestores, né, que seja por funcionários com cargo
de destaque, que seja funcionários com cargo de qualquer escala, né, de cargo, vai ser uma falta grave. E isso tem que ter um regulamento que vai mostrar uma punição. Falta grave, se é um registro com vínculo empregatício, gera dispensa com justa causa. Então, o funcionário ele tem que saber, em que pese ele fala, eu não acredito em racismo, mas a empresa acredita. Então, se isso acontece aqui, essa é a consequência. Então, isso tem que ser, mas isso não pode ser em um ato específico. A empresa tem que apresentar, é uma questão de formação interna, que foi o que o Glauber também colocou, né? A gente precisa dessa mudança de comportamento. Então, isso vem com essa formação. Quando a gente pensa também numa política interna no combate ao racismo, como que estão os cargos, né, em carreira? Né, a progressão. A gente tem pessoas negras em cargo de gestão. Quando a gente vai para as mulheres, né? Porque todas as mulheres, né? Eu e a Renata, uma mulher negra, uma mulher branca, a gente compartilha o fato de serem mulheres, né? Em áreas executivas, já com poucas mulheres. E aí, então, a gente tem um padrão que é compartilhado, que é a desigualdade de gênero. Então, imagina se a gente vai numa empresa e não há mulheres, não há pessoas negras em cargo de gestão. Isso é algo que precisa ser, é uma questão de direitos humanos, é uma política interna. Quando a gente olha para o quadro institucional de docentes, e não há docentes, isso é uma política interna. E como fazer isso? Aí a gente tem a lei que fala que as ações afirmativas, no caso do Brasil, são constitucionais e elas podem ser implementadas de diversas formas. Que nem tem as ações afirmativas que colocam pontuação para ingresso da população negra, ou até ações afirmativas para mulheres ingressarem nas empresas. Mas isso precisa ser algo que também seja transparente. Todos precisam saber e todos precisam saber como que se dá esse processo, para que todos adquiram essa ideia. Então, começa desta forma. Quando a gente pensa nas ações afirmativas, podem ser de diversos mecanismos, tem ações afirmativas, por exemplo, a pessoa com deficiência, LGBTQIA+. Isso é vantajoso para as empresas quando eles trabalham com toda a possibilidade de inclusão interna, porque aumenta o lucro, né? Então, isso não é só uma política que vai trazer a inclusão, é uma política que também todos os dados, né, a gente pega que verifica que no caso da população negra, se há mais pessoas negras no cargo de gestão, a imagem da empresa que vende que há possibilidade de inclusão vai ter, no caso, por exemplo, mais vendas para aquele grupo, porque se sente pertencente àquela empresa. E eu lembro muito, eu sempre gosto de trazer um exemplo do meu avô, que meu avô, desde que eu nasci, ele era aposentado, em 1992, mas ele sempre fazia compras, por exemplo, na loja C&A. Mas ele comprava na C&A porque a propaganda de meia e de camisas era um homem negro. Então, ele falou, ele sempre, mesmo que era mais caro lá, ele ia lá naquela época, sempre por causa desse vendedor. Então, podia ter outras lojas, mas era aquela que ele se identificava. Então, isso faz toda a diferença. Outra política também que as empresas podem estar pensando, a gente, com o professor Silvio Almeida, a gente trabalhou a questão de compliance e incorporações habitacionais. As empresas precisam, no caso do Brasil, para fazer a construção, de autorização, por causa do impacto ambiental, para verificar a permissão, licenças, enfim. Para que isso aconteça, a gente simplesmente autoriza, só que a administração pública aí vem com a proteção dos direitos humanos, com a democracia, igualdade para todos, a troca, tem que exigir o quê? Que aquelas construções tenham pessoas de todos os grupos, porque senão a gente forma um gueto branco nos alphavilles da vida, em que só tem pessoas brancas. Há pessoas negras com poder aquisitivo para comprar, mas não se sente pertencentes, porque não há essa busca, ou muitas vezes sequer são oferecidos esses imóveis. Então, já aconteceu o fato de você ir a determinado lugar para comprar e não é oferecido, porque fala, mas você tem condição? Tem uma dúvida. E isso é o quê? É o racismo que faz. Né? Hotéis, todos atingem, né? Eu acho. Eu passei meu tempo, perdão, menina. Mas, enfim, são todas essas políticas internas que a gente consegue estar pensando a aplicação dos direitos humanos de forma íntegra, né? Em conformidade com a norma. E olhando para o internacional,
a forma específica. Então, muito obrigada. Eu acho excelente tocar nesses pontos. Inclusive, ontem é um motivo para se comemorar. Ontem saiu a notícia do primeiro diretor negro na B3, que eu tenho tenho sorte de conhecer, que é o Alex, diretor de compliance, né? Então, abrindo portas, né? Rompendo barreiras. Eu fico bastante feliz com essas notícias. Uma pena que seja em 2023, né? Podia ter sido há mais tempo, mas é motivo de se comemorar do mesmo jeito. Tiagão, gente, agora a gente vai ter um mega desafio aqui, hein? Vamos tentar encerrar às 11. Temos mais 3 perguntas aqui. É isso, gente. Quando a gente fala de coisas que a gente gosta, a gente se empolga e vai rompendo as barreiras do tempo também. Tiagão, como que a Manhumel ela tem se posicionado com relação a essa lei que o Glauber muito bem mencionou, que tanto a Manhumel quanto a Continental e já estão sujeitas e que o assunto deve ser tratado, inclusive, nos países onde possuem operação. Mas vamos lá, que a lei de due diligence na cadeia produtiva. Perfeito. Bom, antes de entrar exatamente na lei já mencionada pelo Glauber, né, que eu nem vou tentar me arriscar de pronunciar em alemão, já que contém dezenas de consoantes e pouquíssimas vogais, só queria dar um panorama sobre por que desse direcionamento tomado pelos legisladores alemães e que isso não é um fato isolado, tá? No contexto atual, pode parecer que exista assim uma sinalização disso ser uma soft law ou algo mais voltado a um caráter voluntário, mas se você pegar, por exemplo, alguns movimentos importantes na América do Norte, como a entrada em vigor da publicação da regulamentação de trabalho forçado no Canadá esse mês, no México, e no Canadá também o projeto de lei, o Bill S-211, que vai falar acerca da transparência na cadeia de suprimentos, a gente vai ver que já tem algo acontecendo ali na América do Norte e também olhando na Europa, além da Alemanha e da Noruega, também citada muito bem pela Renata, o Reino Unido já desde 2015 já possui o ato de escravidão moderna que, mais uma vez, visa a coibir esse tipo de prática violadora aos direitos humanos, tá? Por fim, adicionalmente, existem os princípios orientadores sobre as empresas de direitos humanos da ONU, que vai estabelecer o dever das empresas de respeitar os direitos humanos e enfrentar os impactos negativos das suas atividades. Hoje, esses princípios orientadores, eles são, de fato, né, orientadores, mas já estão lá no site do governo brasileiro, então, sim, é algo que nossas empresas devem, de certa forma, considerar. Voltando ao tema central, a lei alemã ela entra, então, em vigor esse ano, estabelecendo essa obrigatoriedade de due diligence para realmente prevenir as violações aos direitos humanos nas cadeias de suprimento, né? Muito embora ela se aplique às empresas alemãs, o fato é que isso pode sim ter impactos aqui para subsidiar as empresas, já que muitas das vezes por serem subsidiárias, vão ter um top-down das suas matrizes, mas também, caso você queira, muito provavelmente, fazer negócio com empresas alemãs, muito provavelmente por exigência contratual, elas já comecem a exigir alguns direcionamentos ou algumas ações nesse sentido. Aqui na Manhumel, nós já tínhamos um Chief Compliance Officer, um diretor global de saúde, segurança e meio ambiente, diretor global de responsabilidade corporativa, mas com essa nova legislação e os novos desafios oriundos dessa pauta, nós nomeamos um Chief Human Rights Officer, que vai ser uma pessoa responsável para atuar com proximidade nessas questões de direitos humanos. E, além disso, criamos um canal específico apenas para tratar de temas de responsabilidade corporativa, ESG, direitos humanos, deixando o canal de compliance focado nas questões efetivamente de compliance. Além disso, fazemos parte do Pacto Global da ONU, e aí reportando as nossas ações de sustentabilidade, não só de acordo com o GRI, mas também frente às expectativas das Nações Unidas e a criação de uma política de direitos humanos. Só fechando minha fala aqui, muito breve, fato é que a tendência é que a adesão das empresas às práticas socialmente responsáveis e aos direitos humanos parece que
acaba gradativamente a se tornar uma obrigação legal ou ao menos uma exigência do mercado, já que a sociedade já não tolera mais ambientes de trabalho nocivos ou violadores de direitos humanos. Com certeza, esse quadro vai deixar a atuação dos profissionais da área mais desafiador, mas certamente cada vez mais instigador. Obrigado, e aí volta a palavra para você, Vini. Obrigado, Tiagão, pela resposta. Já vou passar. Agora nem vou mais fazer comentário, tá, gente? Já vou passar a bola aqui para o Glauber. Bom, diante de tudo isso que a gente falou até agora, Glauber, qual que é a sua percepção com relação a uma potencial mudança do papel dos profissionais de governança, riscos e compliance, até mesmo talvez os auditores, com relação a tudo isso que a gente falou? Vini, a minha percepção é que não vai haver uma grande mudança no papel, mas, de fato, uma ampliação de escopo. Tá? De fato, quando você está exigindo, né, ou pedindo que a sua cadeia, os seus parceiros de negócio, eles tenham determinadas práticas, né, você, obviamente, vai, em algum momento, ter que verificar se essas práticas estão sendo atendidas ou não. Então, claro, todo o processo necessário de adaptação, desde o contrato, desde a política interna, desde os procedimentos. Naturalmente, GRC, né, governanças, riscos e compliance, tem um papel de suporte, de apoio. E eu acho que, na prática, também é algo muito parecido com o que aconteceu recentemente com a Lei de Proteção de Dados, né, onde as áreas internas tiveram que se adequar. Né? Então, cabe, claro, identificar qual é o maior risco, né, de dados sensíveis, de dados protegidos por lei, criar mecanismos de proteção e, eventualmente, monitorar como está sendo feita a proteção dos dados. Então, eu entendo que haverá uma ampliação desse escopo, nesse sentido, e, em um primeiro momento, por ser algo muito novo, muito recente, eu acho que o papel, principalmente de auditores, tá? que tem a questão de certificação ou de verificação ou de identificação de eventuais gaps, né? Não só de apontar os gaps, mas também de trazer ali um instrumento, né, de auxílio aos times de compra, suprimentos, supply chain, no sentido de adequação, calibração desse risco. Né? Então, acho que, de fato, nesse primeiro momento, não é só auditar e apontar o gap, mas de apoiar as áreas, de fato, a mitigar melhor o risco. É um trabalho, acho que, mais de parceria do que simplesmente de verificação ou de monitoramento. Fantástico, Glauber. Talvez um ponto que eu acredito que seja o ideal, e você tocou e foi gatilho para poder fazer esse comentário. Eu acredito que esse não é o momento da gente auditar de fato a nossa cadeia, mas de desenvolvê-la. Da mesma Exato. forma que, historicamente, né, as nossas empresas elas acabaram se desenvolvendo e estabelecendo políticas, procedimentos, é um momento também de acabar compartilhando todo esse aparato, né, para que a sua cadeia possa ser desenvolvida. Né? Então é um momento de ajudar. Né? Obviamente vai chegar um momento de cobrar, né? Exato. Mas esse é um momento de desenvolvimento. Bom, última pergunta, gente. Já passamos um minuto do nosso tempo. Peço desculpas ao pessoal, porque a gente se empolga mesmo. Mas como fazer com que a empresa e a alta liderança ela se empenhe nesse desafio de colocar os direitos humanos e um cuidado com a cadeia produtiva como uma pauta primordial no planejamento estratégico da empresa? Tentar ser breve, tá? Acho que a primeira coisa principalmente para as nossas empresas que têm esses requisitos legais, né, como uma obrigação, então agora passa a mudar um pouco o papel, né? Porque quando você está conversando com a alta liderança e traz boa prática, muitas vezes as pessoas assim, tá uma boa prática, então não precisa ter tanta força, assim. Só que quando você traz esse empoderamento e treina a sua alta liderança falando assim, isso não é mais uma questão de boa prática, isso agora é uma obrigação legal, nós somos requeridos a fazer. Então você compartilha essa responsabilidade com a sua alta liderança e traz para eles o papel de entender que, assim, mais do que só
a gente olhar para dentro de casa é a gente entender que a gente quer que esses valores sejam compartilhados. E aí, como vocês bem colocaram, nesse momento, eu entendo que principalmente as leis europeias, elas não estão ainda com esse viés de penalizar ninguém, porque agora o viés é educacional. Os países europeus, eles esperam que a gente trabalhe culturalmente com o globo, porque elas acabam sendo leis transnacionais, e esperam que a gente ajude os nossos fornecedores a entender que isso sim é uma pauta relevante, que isso não é, desculpa o termo, não é mais mimimi da sociedade, né? Que a gente espera que todo mundo trabalhe em conjunto como se fossem uma única sociedade em prol de melhorar a vida das pessoas. E isso começa dentro das nossas próprias organizações. Então, a nossa alta liderança, que representa a gente perante principalmente a esses parceiros de negócios, que são as pessoas que vão lá, sentam e discutem contratos, que são as pessoas que vão lá e conversam, fazem eventos com essas pessoas, elas, quando estão nesses momentos de visita, nesses momentos de discussões contratuais, nesses momentos que elas têm que reforçar na fala delas que isso é um valor da companhia e que se espera que qualquer pessoa que atue conosco haja da mesma forma. Então, eles precisam ser esse primeiro modelo, esse primeiro canal, e para isso a gente precisa treinar essas pessoas para que elas entendam e absorvam isso culturalmente. Então, isso precisa ser estabelecido culturalmente dentro de casa, virar um valor dentro da nossa própria organização para que isso possa ser espelhado para fora. Então, é muito treinamento, muita comunicação e muito engajamento aí de todo mundo, né? E só para responder, aproveitando, vou passar um pouquinho, mas eu vi que a Amanda Reis fez uma pergunta se a gente acredita que os consumidores podem influenciar as empresas e a respeitar os direitos das pessoas, né? Amanda, se eu puder responder, já estou respondendo, né? Eu acredito fortemente nisso, tá? Que a nossa sociedade, ela é a principal influenciadora das empresas. Porque quando você vê situações, e aí eu vou dar um exemplo meu pessoal, tá? Na época da Covid, a gente teve algumas empresas e alguns restaurantes se negando a parar os negócios e etc. E principalmente falando que as vacinas, elas não eram algo a serem usados, porque os negócios, a economia ia parar e etc. Isso, obviamente, opinião pessoal de cada um toma suas decisões enfim, a minha opinião como pessoa física foi eu vi um restaurante que eu gostava muito de ir e que o dono do restaurante falou que ele não ia parar os negócios de forma alguma, porque isso era só uma vacina, era só mais uma gripe e que, enfim, não se devia parar a economia por isso. Eu optei por não mais ir nesse restaurante. E toda vez que alguém me convidava, eu falava assim, sinto muito, eu não vou. Então, assim, é uma forma da gente se posicionar também. Da mesma forma que eu conheço várias pessoas, como a gente citou agora aqui no início, que no Rio Grande do Sul teve as vinícolas, né, que são altas vinícolas, né, bem conhecidas, com um alto impacto. Muitos consumidores deixaram de consumir a linha de vinhos espumantes dessas vinícolas exatamente por conta dessas notícias. E isso faz com que exista ali toda uma quebra de faturamento e que influencie. Então, que quando a gente acaba mexendo no bolso das companhias, elas acabam entendendo que toda a sua ação de reputação e todos os seus mecanismos, eles não são besteira, porque as pessoas levam isso em consideração. E hoje em dia isso é muito mais importante, se eu respondi. Fantástico, Rei. E aí eu só quero adicionar essa pergunta porque ela vai muito de encontro com aquilo que eu acredito. Não existe nada mais poderoso do que uma sociedade, do que pessoas unidas num propósito. E se as leis elas passam a existir, é porque a sociedade exigiu de alguma forma para que os legisladores observassem e falassem, poxa, se eu quero me reeleger, se eu quero permanecer aqui no poder, eu preciso criar essas leis em resposta à necessidade da sociedade. É assim que o mundo gira, é assim que a banda toca, e é assim que a gente consegue garantir os nossos direitos, né? Se a gente for pensar aqui no fortalecimento e talvez na busca da igualdade das minorias, foi através de muito suor, muito sangue, muita luta, muita tentativa de ir das ruas, né, para protestar, enfim, é dessa forma que a gente consegue
buscar aquilo que deveria ser princípio, né? E outro ponto aqui importante, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que a gente acabou passando aqui um pouquinho do tempo. Se algum dos nossos participantes tiver mais alguma pergunta a fazer aos nossos convidados, peço que escrevam aqui no chat. Enquanto isso, eu vou passando a bola para que eles possam ir se despedindo. E quem precisar se ausentar por algum outro compromisso, eu já quero deixar meu agradecimento a vocês. Foi fantástico a nossa interação. Acho que cada um dos 4 trazendo a sua visão, a sua vivência, eu acho que agregou muito valor. Eu tenho certeza que todo mundo que tem a oportunidade de escutar ao vivo e através da gravação vai conseguir tirar valiosos insumos para aplicar no seu dia a dia, seja no âmbito profissional, como também no âmbito pessoal, tá? Muito obrigado, pessoal. E fazendo a propaganda aqui do Democratizando, gente, a comunidade acabou de nascer, tem 2 meses, é um bebezinho, tá no colo ainda aqui, só tá pedindo leite, chorando e querendo brincadeira, gente. A gente já tá crescendo, e faça parte da comunidade. Nosso objetivo é levar conhecimento e conhecimento de qualidade para quem realmente importa, que é a população, são as pessoas, tá bom? Muito obrigado, gente. Fiquem à vontade para se despedirem também, pessoal. Então, eu agradeço, né, a todos, todas, todos pela oitiva. Vinícius, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer aqui ouvir e conhecer os demais colegas, o Glauber e a Renata, rever o Thiago, né? Eu fico muito feliz pelas trocas que tivemos aqui. Quero fazer menção à presença do Júlio César Santos, que é o diretor do Instituto Luiz Gama. Muito obrigada pela presença e oitiva aqui conosco. E aos demais também participantes dessa live, né? Muito obrigada. E aos que ainda vão ouvir, né, estamos à disposição. Uma boa semana a todos. Obrigada. Vamos lá, Rê, puxa aí. Bom, gente, muito obrigada pela presença de todos e, como a Valesca falou, a todos que vão ouvir, espero que vocês tenham gostado, né? E fica aí os nossos contatos, com certeza, se vocês quiserem trocar uma ideia, tomar um café, a gente com certeza vai estar à disposição aí para conversar com vocês. Boa semana a todos. Eu também quero agradecer, Vinícius, pelo convite, foi um prazer. Valesca, Thiago e Renata, obrigado também pela participação, pela troca de experiência, e a todos da comunidade. O meu último speech é no sentido de que a gente não sabe tudo, a gente conhece e cresce quando troca experiências, informações e dúvidas. E eu creio que todos aqui estão abertos para atender vocês, para crescer como profissionais e como também, obviamente, cidadãos do Brasil aí, a gente criar uma comunidade cada vez melhor, integrada, respeitando os direitos humanos, né? E principalmente, né? Como eu digo, né? Praticamente assim ensinando, né? Aqueles que ainda estão, vamos dizer, nas trevas, né? Do conhecimento, trazendo luz para os temas de compliance e para outros temas tão importantes e relevantes para a sociedade, tá bom? Valeu para todos. Bom, eu também quero agradecer muito. Foi realmente um evento singular, onde eu aprendi muito aqui com meus colegas. Parabéns mais uma vez, Vinícius, pela apresentação, pela live, pela organização. Quero agradecer quem ficou até agora. Estou super à disposição para a gente conversar. Me chama no LinkedIn, com certeza vai ser um prazer, porque de fato esse é um tema novo, é um tema que a gente está novo assim, já vem antigo, mas que cada vez mais tem novos impactos, novos riscos, novas questões que nós devemos analisar. Então, com certeza, acho que a comunidade democratizando vem com esse viés da gente conseguir efetivamente tirar um pouco do crachá corporativo, mas como pessoas entender esses temas cada vez mais, poder falar sobre eles, porque eu acho que isso é importantíssimo, a gente ter esse momento de fala, realmente colocar a história na mesa, principalmente para que a gente consiga não cometer os mesmos erros que ocorreram ali no passado. Então, deixo aqui meu agradecimento, fica à total disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos e todas e todes.
e que vocês tenham um excelente dia, uma ótima semana e vamos continuar lutando, falando sobre esses temas e educando. E eu gostei bastante do termo, Glauber, tirar as pessoas das trevas e levar para a luz aí, tá trazendo um pouco de filosofia, né? O mito da caverna aqui. Exato, Então, exato. muito bom. Gente, valeu, um abração. Obrigado aos meus convidados e convidadas. Adorei participar disso com vocês, tá? Até a próxima, gente. Um abraço. Valeu, abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau.